saudade, mata minha vontade. Eu tô cheia de amor. Vem me dar um cheiro, vem menino, vem. O meu desejo é te rever de verdade. Pela janela eu grito, tô com saudade, mata minha vontade. Eu tô cheia de amor. Vem que eu tô cheia de amor. Vem que eu... Evandro, eu queria... Todos nós aqui viemos porque a gente sabe da sua grandeza, a gente já conhece seu currículo, e eu queria ler uma coisa de um livro seu, que eu acho que qualquer pessoa que queira te conhecer, no primeiro passo, assim, sabe? É uma leitura bem rapidinho, assim, uma página. Esse é o livro de autoria do Evandro, e é isso, uma obra muito especial, tanto para ele quanto para o teatro da cidade. Só um pouquinho. O teatro começa a me expor e a cobrar que eu sempre tivesse inteiro. Quando você entra em cena, fragmentado, os vários olhos contempladores te sugam e sua performance fica aquém da sua capacidade técnica e da quantidade de ensaios para montar aquele trabalho. E, no fim de cada apresentação, percebia que outras pessoas saíam em êxtase. E eu acabo me sentindo incompetente. Isso me fez procurar mais oficinas de teatro, ler mais e mais sobre o teatro. Então, em 1997, na Biblioteca do Centro Cultural Interregional Lagoa do Nado, eu me deparo com um periódico da Fundação Nacional de Artes Cênicas, Fundacem, revista do número 28, do ano de 1988. A edição especial que falava sobre o Teatro Experimental do Negro. Foi a primeira vez que eu ouvia falar de um teatro negro. Na nota introdutória, apresenta-se escrito: em um período, com os anos de 1945 a 46, marcado por um impulso renovador, democratizante, em que inúmeras experiências vão se tornando referência obrigatória da cultura brasileira, o Teatro Experimental do Negro desfruta do lugar particularíssimo, como que, se beneficiando da liberalização, tentara alcançar a condição de cultura legítima e a presença negra. O negro como autor, o ator, produtor e pensador. Ao mesmo tempo, ora sentirá os limites dessa liberalização, ora viverá expressivamente as contradições do seu próprio projeto. Passo a compreender a minha fragmentação como poderia estar inteiro se parte da história do meu povo não era contada? Como estar se não tinha representatividade nos palcos e as TVs só nos mostravam lugares subalternos? Como estaria inteiro? O teatro tem um fundamental papel na minha construção enquanto sujeito. Com ele, eu me descubro preto. E, por se descobrir preto e se descobrir inteiro, a gente está aqui hoje, né? E, nesse encontro, né, fechando esse parêntese, assim, que foi uma parte do livro que me tocou, né? Nesse encontro, eu queria entender um pouco, se falasse sobre o grupo de teatro de formação sua e a relação desse grupo com o Evandro também. Tá? Então... Tá bom. Vou tentar. Ai, que delícia estar aqui, de verdade. E poder trocar um pouco sobre isso, assim, dessa minha trajetória. Porque é isso, né? Quando, em 2014, eu chego na UFMG, é muito interessante isso aqui, a cabeça. Mas o ator Preto Amparo, ele estava no processo de pesquisa para o TCC dele. Então, ele teve a ideia de convidar alguns atores, né, artistas que estavam estudando ali no curso, que estavam entrando na universidade, e outros que já estavam ali, artistas negros, pesquisadores negros. E aí, interessante, porque ele não chama somente os atores, né, o pessoal do curso de teatro, mas chama da música, das artes visuais, outras linguagens, da dança.
E então ele faz esse amontoado, junta esse povo preto ali, e fala, gente, estou querendo fazer uma pesquisa para o meu TCC, mas antes disso eu acho que é interessante a gente ter um tempo também para pesquisar, para conversar sobre isso, porque eu venho percebendo que isso falta um pouco dentro da universidade. Então a gente fica um ano em processo com ele, e a gente trazia pesquisadores, livros, estudava, trocava ideia. E aí a gente fundou, né, a Companhia Espaço Preto, que resulta desse trabalho de conclusão de curso, né, do Preto Amparo, e foi um momento muito importante, assim, porque a gente fazia um teatro marginal, né? Então a gente olhava para essas periferias, para as margens, né, pessoas que são colocadas muitas vezes ali na margem, e a gente pesquisando, ampliando esse olhar, e aí é quando, né, eu conheço o grupo de teatro de vocês, que inclusive estava lá pertinho de casa, que eu moro ali no Juliana, vocês ali vizinhos, e eu não o conhecia antes, mas é isso, né? Como que também a universidade me possibilitou encontrar com essas pessoas que me ampliaram tantas possibilidades, assim, e de um espaço, de um lugar de se pensar a arte, mas numa perspectiva que me abraça, né? Que me acolhe, que inclusive é onde eu também começo a minha pesquisa com a voz, com o canto. Então, o Teatro Negro Atitude aparece nesse lugar, assim, como uma referência mesmo, naquele momento, com primeiro grupo de teatro dali, né? Então a gente bebia muito e falava-se muito sobre as suas produções, o que vocês vinham pensando, pesquisando, que lugar que vocês estavam. Então foi de fato um momento muito importante e maravilhoso, assim. Foi muito importante mesmo, assim, olhar para tudo que vocês já vinham construindo, pesquisando, e a gente falava, não, é nesse caminho aqui. É nesse caminho aqui. Eu acho que tem um caldo muito bom e muitas possibilidades, assim. Mas foi isso, é isso. Evandro, a gente está falando aqui, está vivenciando aqui encontro de gerações, né? Encontro geracional muito potente, muito importante. Eu vejo nas suas obras, no seu caminhar, que você sempre faz referência aos que vieram antes de você, as pessoas, a ancestralidade que você nem conheceu e a ancestralidade que você, nessa vida, conheceu. E eu queria entender um pouco da sua perspectiva, não da ancestralidade, mas da sua descendência, né? Como que você vê a sua influência de uma maneira muito tranquila, né? De uma maneira muito tranquila, sobre as gerações que estão vindo, né, e estão se informando. Ai, obrigado. Porque, só antes de responder, porque eu fiz um trabalho com a Eda, né, Eda, com o pessoal do Arena, e aí, né, quem do Arena que está aqui lembra, porque toda hora eu falava, gente, olha, de uma forma muito tranquila, nós vamos tirar essa cena, de uma forma muito tranquila, nós vamos assim, mas a gente gosta tanto de falar, de uma forma muito tranquila, a gente não vai nem dizer esse texto. E aí ficou, né? Os meninos falavam assim, já vem de uma forma bem tranquila. O Abicu também, né, Lucas? É isso. Então, eu fico... eu tô acelerado, né, gente? Mas essa sua pergunta é muito engraçado, Elaine, porque eu vou quebrar o protocolo. E não vou respondê-la, porque eu vou pedir o Gabriel Almeida. Por favor, Gabriel. Porque antes de entrar em cena, a gente falou sobre isso, né, Gabriel? Aí eu queria que você viesse aqui também. Senta aqui conosco, Gabriel Almeida. E a gente falou exatamente disso. Aí eu queria que você falasse esse lugar dessa... Não, senta aqui, por favor, que você falasse desse lugar, dessa referência, desse alicerce, tudo aquilo que a gente falou lá dentro, um pouquinho antes, gente, não foi ensaiado, de verdade. Gente, boa noite. Agora eu estou nervoso. Bastante. Eu acho que a gente pensar em ancestralidade, pensar em referências para nós que somos da arte ou da educação, imagino que tenha muitas pessoas vindas desses dois lugares, né?
é sempre importante esse olhar para de onde veio tudo, ou pelo menos o que aconteceu antes de nós tentarmos fazer, antes de nós começarmos a pensar arte e educação, sobretudo em tempos tão complicados, né, que a gente tem dificuldade, às vezes, de sentar e dialogar com o outro, dialogar com o diferente, de pensar outras ideias. E estou nervoso mesmo. Porque quando eu recebi o convite de Evandro para estar aqui, foi um lugar muito especial, porque é uma referência para mim, de forma geral, no teatro, na arte, pelas coisas da vida, por tudo que a gente conversou antes de chegar até aqui. E eu não imaginava esse lugar, sabe? Quando veio o convite, eu de pronto aceitei. Mudamos coisas na agenda, né? Mas conseguimos vir. E foi muito nesse lugar de respeito, né? O carinho por essa pessoa, por tanto tempo de estrada, né? E assim, quando alguém fala assim, há 30 anos de carreira de um artista, quando ele já tinha 10 anos de carreira, eu estava nascendo, então é muita coisa. Então, assim, falar de olhar para trás, olhar para a ancestralidade, nesse lugar para mim de respeito a tudo que veio antes. E acho que o que a gente falava ali antes era sobre... Eu não imaginava estar entrando no espaço cênico onde teria uma referência minha, sabe? Quando a gente pensa arte, a gente pensa em fazer coisas, a gente sonha muita coisa, e a gente fica assim, um dia eu quero fazer aquilo, quero estar naquele lugar, e de repente uma referência te manda uma mensagem e fala, e aí, tudo bem? E aí você fica, oi? Até nessa parte aqui, quando eu posso voltar, né, trazendo o chapéu, é muito nesse lugar de respeito mesmo. Aquele ajoelhar ali, ele é cênico, mas ele também fala dessa troca, né, de alguém que eu posso olhar e falar, meu Deus, muita coisa para aprender com essa pessoa, e fico feliz pela oportunidade de estar dentro desse espaço, olhar e falar, é real, é possível, a gente pode apalpar a história com as nossas mãos. Acho que eu saio com essa frase daqui hoje, que eu pude apalpar a história com as minhas próprias mãos. Maravilha. E aí, rapidinho, rapidinho, já estou vendo o tempo ali. Então, para mim é importante, quando o Michele fala, ter Gabriel aqui, porque eu acho que exatamente isso, sabe, Elaine? Porque quem veio antes de mim veio alicerçando esse espaço para que eu estivesse. Eu acho que é minha obrigação, né? É minha obrigação também alicerçar o espaço para que outras pessoas também possam estar, porque eu acho que a gente é desse lugar da coletividade, a gente é desse lugar do aquilombamento, né? Eu acho que isso que me faz estar aqui, isso que me faz, quando eu percebo, e me faz estar inteiro. E aí, quando eu falo de aquilombamento, eu quero assim duas figuras, né, que são referências quando eu penso no Teatro Negritude, né, que desde sempre acreditou na gente, né, e uma que, quando eu falo, eu, enquanto pesquisador, também eu bebo a partir do que ela diz, né? Então, assim, Eda Costa é essa que me ensina sempre, né? Obrigado. E Evani Tavares, né, que é uma das grandes pesquisadoras aí das teatralidades negras. Então, se o Teatro Negro está aqui hoje, Teatro Negritude, eu, Evandro Nunes, estou aqui com essas pessoas maravilhosas, né? E dando continuidade, é porque essas duas pessoas vieram antes, acreditando e alicerçando. Então, eu acho que é esse o processo da ancestralidade, da descendência, né? É como que você passa pelo caminho e possibilita que outras pessoas venham e construam. E não é imitar você, é que elas venham e construam cada vez outras pontes para que outras tantas pessoas continuem passando. Eu acho que é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Sim. Pode levar lá?
nós com muita honra que estamos aqui, eu posso me levantar aqui com honra do Evandro, que está nesse palco aqui conosco. Evandro não é falando bem da sua eterna e lembrança pessoa. Lembrança não, você está vivo, não morreu. A sua pessoa viva e encarnescente, né? Então, nós estamos aqui. Eu também sou cantor, faço teatro. Então, vou te fazer uma pergunta. Durante esses tantos anos que você conviveu nos palcos, qual papel você gostou mais de atuar na vida artística? Então, eu acho que a arte, né, não sei, Michele, Gabriel, Elaine também, que das artes, eu acho que é sempre o papel que a gente mais gosta, é sempre o último que a gente está fazendo, né? Porque eu acho que ele tem um frescor em mim, assim. Eu gosto do Prelúdio, esse que vocês acabaram de assistir, porque ele me tira do lugar comum. Porque eu sou ator, eu sou da palavra, eu não sou dessa narrativa, desse discurso a partir do corpo apenas. Eu sou do que fala o tempo todo, eu sou de criar personagens. E quando vem Anderson Feliciano, ele propõe esse lugar do prelúdio, que ele me tira do meu lugar comum. Então, eu gosto muito. E eu acho, como a Elaine iniciou lendo um trecho do meu livro, quando eu encontro com o Teatro Negritude, né, ele me desconfigura, assim. Então, eu acho que também, quando a gente fez o Conversa de Dois, que foi o primeiro espetáculo que eu fiz com o Teatro Negritude, eu acho que esses dois são os que mudam minha vida, né? Conversa de Dois me faz me reconfigurar, me faz dar uma outra movimentada na minha vida, me faz ficar inteiro, me faz entender da minha negritude, da minha pretitude, né? Porque, não sei se todas vocês sabem, a gente nasce e a gente vai se tornando negro pelo caminho, né? E o Teatro Negritude me fez com Conversa de Dois e Prelúdio, que me tira desse meu lugar confortável e me joga para a vida, para a cena, falar, agora eu quero ver, vá lá e mostre, não fale uma palavra, quero ver você conectar com o público, falar com ele. Então, eu acho que são esses dois que eu mais gosto, assim. Gente, a gente está se encaminhando para o final, e eu queria fazer uma referência a tudo que eu vi hoje aqui, né, na nossa conversa, a sua vinda, que foi, assim, foi extremamente agradável, foi um presente, a sua presença com a gente aqui no sofá. E eu entendi, né, na minha percepção do corpo em movimento, né, do corpo que não canta, mas do corpo que fala, às vezes grita, né, que esse encontro geracional hoje ele foi através da música, do canto, ele foi, e aí eu escrevi algumas coisas aqui, né, ele foi a expressividade da memória da memória da refabulação, da possibilidade da gente fabular sobre o corpo negro de uma outra forma, né, da gente refazer essa fabulação sobre o corpo negro. O corpo negro em cena, não somente colocado ali, mas expressado, o corpo negro vivo, pulsante, o corpo negro vivo de uma maneira agradável, de uma maneira prazerosa, de uma maneira que a gente pudesse deleitar com os nossos olhos, né? A cena negra contemporânea, que eu entendo que a nossa sociedade está em compreensão dela ainda. Ela está se formando, ela está tomando forma, ela está tomando corpo, né? E pessoas como Evandro estão há 30 anos lutando para que ela finalmente comece a ter um corpo delineado, um corpo presente, um corpo identificável, né? De uma maneira irrefutável. E o que a gente fala, né, no seu espetáculo, fala-se sobre tecnologia ancestral. Tecnologia, a gente entende que é o resgate das questões culturais de um povo,
né? A tecnologia é o que te permite sobreviver naquele terreno, naquele mundo, naquele local. Então, assim, a música, a corporeidade negra, a tecnologia ancestral que veio antes do Evandro, que o Evandro anuncia para a Michele, que a Michele anuncia para você, né? Então, é isso. A gente teve momentos maravilhosos que se encerrou nesse sofá aqui, super confortável. Quem quiser sentar, depois vem aqui, senta, a gente quer assim, ó, vontade de levar para casa. E é isso, assim, eu estou compartilhando, né, do que eu estou cheia hoje, do que eu percebi, do que eu vi, do que eu senti ali, e tendo o privilégio, né, de intermediar essa conversa aqui entre gerações, e gerações que eu acredito que não são potentes, porque quando a gente fala de energia potencial, a gente está dizendo sobre o que pode ser, porque a gente já é. Então, eu entendo isso. Hoje a gente está sendo sem nenhuma preocupação prévia sobre o poder ser. É isso. Boa noite. Obrigada por vocês aqui.